Olá, boa noite. Nós estamos aqui hoje recebendo o professor universitário, consultor Adilson Lima, que é um especialista em finanças. Ele é doutor, né, em administração, com uma pesquisa nessa área financeira, é um consultor extremamente experimentado no mercado, com a capacidade analítica e uma visão estratégica que pode agir e atuar como um moderador dentro das empresas. Para mim é um grande prazer estar recebendo aqui uma pessoa a quem eu estimo muito, Adilson. Muitíssimo obrigado aí por ter aceito o meu convite e estar aqui com a gente essa noite. Olá, Ronaldo, boa noite. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade, né, da gente estar dialogando, da gente estar conversando sobre temas relevantes, né, e também não poderia deixar de atender um pedido seu, né, já que também a recíproca é verdadeira, no sentido que você é um profissional que eu estimo muito, né, e tenho admiração pela sua capacidade, sua determinação, e a gente sempre faz o possível e o impossível pelas pessoas que a gente quer bem. Muitíssimo obrigado pelas palavras. Mas, Adilson, eu queria conversar essa nossa conversa, que a gente vai falar um pouquinho de finanças e das consequências que ela traz para a empresa. Mas eu queria começar um pouco falando sobre uma mudança de abordagem das características do profissional financeiro. Se hoje a gente tem um profissional financeiro muito mais, muito mais voltado para as competências financeiras e empresariais, todos os cenários, né, e os especialistas da área estão dizendo que o futuro diz que os profissionais da área de finanças, eles precisam ter uma maior habilidade nas finanças do negócio como um todo. Eles precisam conhecer a atividade da empresa como um todo e ter essas habilidades mais genéricas ou mais generalistas, melhor dizendo, do negócio da empresa. Essa mudança de abordagem, que benefícios trará para a empresa? Como é que você vê isso? Olha, Ronaldo, uma questão interessante, que eu já tenho até me debruçado sobre isso, né? Até na minha própria carreira profissional eu tentei ter esse foco, né? Porque é aquela história, hoje o profissional ele tem que ser um especialista e generalista ao mesmo tempo. Então, o profissional de finanças teve uma época que ele era muito focado em finanças. Ele vivia naquele mundo, era finanças e finanças, né? Não conversava com outras áreas. Atualmente, até de um certo tempo para cá, não muito tempo, mas as demandas das organizações têm solicitado que o profissional de finanças, além de dominar o métier de finanças, ele também tem essa visão estratégica. Ele tem que ter essa visão do negócio, né? Ele tem que conhecer como a organização opera, porque a partir do momento que ele tem essa visão mais estratégica, ele consegue conectar as demandas de finanças com as demandas da empresa. Então, por exemplo, a gente sabe que a área de finanças é uma área que entra em conflito, no bom sentido, com outras áreas. Por exemplo, uma boa gestão do capital requer uma certa repressão sobre colocar muito dinheiro em jogo. Às vezes, outras áreas querem mais recursos e o financista ele quer segurar mais isso, né? Então, quando ele começa a ter uma visão mais ampla, mais estratégica, vai para dentro de uma área comercial, vai para dentro de uma operação, ele começa a ver como as coisas se conectam. E quando as coisas se encaixam na visão dele, ele vai contribuir muito mais para a organização. Então, ele vai deixar de ser um financista para ser um estrategista, né? Então, ele vai usar finanças como uma estratégia de desenvolvimento e crescimento da organização. Então, isso é uma visão que hoje é um diferencial. Então, o profissional de finanças que tem uma visão estratégica, uma visão do negócio, de processos, de procedimentos, ele tem um diferencial. E esse é o profissional que o mercado quer. Quando a gente olha para essas mudanças, né, do perfil profissional na área financeira, a gente também vê que há toda uma mudança paralela acontecendo nas exigências, né? Tem um
grupo, né, que reúne os CEOs das maiores empresas dos Estados Unidos. Em 2019, eles definiram, né, que as empresas elas não podem estar apenas focadas em gerar mais e mais lucro, ela precisa ter uma visão um pouco mais ampliada, ela precisa entender e compreender um pouco mais sobre a sustentabilidade, sobre as questões sociais, sobre a governança, e que os especialistas de finanças, os profissionais da área de finanças, eles têm que estar atentos a isso e criar, né, indicadores que possam medir o quanto as empresas se preocupam com essas questões. Essa ampliação das exigências, uma avaliação financeira de um negócio, incluindo esses outros conceitos, como é que você vê isso, esse movimento? Veja, Ronaldo, há algum tempo, né, eu diria que algumas décadas atrás, se tinha um conceito muito de que, voltado para a microeconomia, que o objetivo da empresa era gerar lucro, né? Então, era uma visão muito restrita. Com o passar do tempo, essa visão foi se ampliando. E hoje a gente diz que o objetivo é gerar valor. Mas o que é gerar valor? Gerar valor vai muito além do lucro, né? Além do lucro, a empresa precisa ter bons relacionamentos com seus stakeholders, né, suas partes relacionadas. A empresa tem que estar inserida no contexto social, econômico, ambiental, né, que faça com que o mercado, as instituições também tenham uma boa visão dessa empresa. Então, a empresa ela não basta só pensar no lucro. Então, quando a empresa ela tem uma visão de criação de valor, de agregar outros elementos que não necessariamente ou exclusivamente o lucro, então ela começa a ser mais bem vista, né? Então, isso faz com que o seu valor de mercado suba, né? Se eleve, por conta dela ter essa visão mais ampliada. Então, uma visão estratégica voltada para a questão ecológica, por exemplo. Como é que a empresa trata a questão do meio ambiente? Como é que as empresas tratam, por exemplo, se for o caso, os seus resíduos líquidos e sólidos? Né? Como é que a empresa interage, né, com seus colaboradores? Né? Então, isso faz com que a empresa tenha novas demandas. Então, a empresa que não tiver, a organização que não tiver essa visão, é uma empresa ultrapassada, né? É ultrapassada e todo mundo que atua nesse segmento sabe que empresas com essa visão limitada, olhando só o lucro, ela vai ter problema lá na frente, porque ela não vai estar preparada para lidar com o novo ambiente. Esse novo ambiente, essas novas exigências, essas novas demandas, olha as organizações como parceiras e não uma relação de ganha-ganha, ou ganha-perde, perdão. Então, a empresa só queria o lucro, né? Ou seja, custo excessivamente baixo e rentabilidade máxima. Mas outras questões são fundamentais. Então, um bom ambiente de trabalho, bons processos, bons relacionamentos, relação com o ambiente externo, isso tudo conta e muito. E as empresas, inclusive, que estão em bolsa, por exemplo, se as empresas não cuidam disso, o valor dela cai, né? Tem exemplos que até hoje eu vi na mídia um caso interessante da JBS, né? A JBS, como isso foi divulgado na mídia, a gente pode falar que os principais fundos de investimento do mundo retiraram a JBS de sua carteira, porque simplesmente ela não está com procedimentos condizentes com as boas práticas, né, relacionadas ao meio ambiente. Então, essa visão que se tem hoje de preservação do meio ambiente, coisa desse tipo, se a organização não estiver bem relacionada com isso, ela vai sofrer. Então, imediatamente, quando os grandes fundos de investimentos informam que vai tirar determinada empresa da sua carteira, automaticamente o preço da ação cai. Quando o preço cai, o valor da empresa cai automaticamente, né? Então, hoje é uma situação indissociável, né? Essa visão mais estratégica com o valor. E isso veio para ficar, não tem como fugir mais disso. É muito interessante tudo isso, né?
E o profissional da área de finanças ele tem que estar atento a todas essas questões para ele se manter empregável, né? Se ele vai atuar numa instituição, numa organização que tenha um pouco, um mínimo de organização e preocupação com o futuro dela. Pois é, porque a gente pode até dizer, não é exagero, mas o profissional de finanças, ele é o guardião do valor da empresa, porque ele é o único que tem essa visão mais ampliada, ele sabe o que agrega valor. Outras áreas, obviamente, contribuem muito, mas não tem essa visão em termos de valor. Então, o profissional de finanças, quando tem essa visão de valor, entende como funciona todo o fluxo, ele sabe o que determinada ação da empresa, se for negativo, o que isso vai pesar no seu valor de mercado. Não necessariamente no seu resultado no curto prazo, mas vai impactar no seu resultado de médio e longo prazo. Então, ele é o profissional, ou ela é o profissional que tem essa visão, né? E tem essa capacidade analítica de observar esse ambiente como um todo e juntar, porque tem ferramentas para isso. Os profissionais não têm essas ferramentas, né? E é interessante quando a gente fala de ferramentas, né? É, hoje está cada vez mais acessível a todas as empresas as metodologias e os sistemas, tudo mais. E a tecnologia, né, é um outro elemento que tem impactado de maneira significativa o profissional da área de finanças e a própria gestão financeira, dando muito mais dinamismo, muito mais tempestividade, né, Adilson, a todo o processo da gestão financeira. Pois é, a tecnologia, eu diria que é um vetor de redução de custo, né, substancial, né? Porque hoje você consegue fazer muito mais operações, né, com avanço tecnológico, a um custo muito mais baixo, né, e você consegue ter acesso a fontes de recursos, a pesquisa de mercado em relação a uma série de fatores que faz com que a empresa consiga operar mais rapidamente, né, mais instantaneamente. Se tinha no passado recente, por exemplo, você ia fazer operações com o banco, cobrança, coisa desse tipo, e o banco te oferecia a operação a D+2, D+3, né? Ou seja, o teu cliente te pagava e o banco só liberava 2 dias depois, 3 dias depois. Com o avanço da tecnologia, é possível que ele libere no mesmo dia, né? Ou seja, o custo de capital cai muito para a empresa. Isso faz com que, imagine uma grande empresa, ela deixando de usar o dinheiro externo, o dinheiro de banco, 2, 3, 4, 5 dias no mês, por conta do giro. Quanto custa isso, né? Então, toda a questão da cobrança ser automática, você gerar boletos, né? Toda essa tecnologia faz com que o capital gire mais rápido, né? Circule na sua conta mais rapidamente, você tem muito mais disponibilidade. E também a questão de você ter acesso a outras formas ou fontes que antes você não tinha, né? Você não tinha a internet e fez com que você pudesse pesquisar custo e capital mais facilmente. E aí você tem informações que consegue discutir com bancos, né, uma melhor estratégia. Sempre digo que o financista, o financeiro, ele tem que entender muito de reciprocidade bancária. Ou seja, reciprocidade é como é que o banco, ou as instituições financeiras ganham, né, do mercado e como é que eu posso absorver parte disso. Será que os custos que eles me cobram são verdadeiramente os custos que eu proporciono? Né? Ou seja, eu consigo até fazer determinadas composições e confrontações de custo de agente financeiro, porque hoje a tecnologia me permite, né? E a competição no Brasil não está muito elevada. Hoje você tem o menor número de bancos de grande porte, né? Já visto, você tem 5, 6 bancos operando no mercado, mas mesmo assim ficou mais competitivo porque os profissionais das empresas eles conseguem enxergar muito mais profundamente a estrutura financeira. E aí, ele sabendo o quanto isso custa, o quanto isso vai impactar na sua organização, ele consegue dialogar mais com os bancos e conseguir custos mais reduzidos, né?
estratégias mais interessantes de proteção, hedge, por exemplo, que hoje a tecnologia oferece para você fazer isso quase que instantaneamente. Adilson, assim, quando a gente começa a falar um pouco mais sobre finanças de uma forma mais estruturada, eu fico pensando que o pequeno e o médio empresário, ele pode achar que isso está muito distante dele, que isso são teorias que se aplicam só às grandes corporações. E aí eu vou cair aqui numa tentação de te fazer uma pergunta. O que é que os empresários de menores portes, aí, que tem empresas de menor porte, eles devem observar na gestão financeira para que eles possam ter uma maior longevidade e possam tirar proveito de uma boa gestão financeira? Olha, Ronaldo, a experiência mostra, né, que já fiz vários trabalhos com empresário de pequeno porte e a gente vê muitas vezes um dos problemas maiores é a teimosia, né? Muitos, às vezes, dominam a operação, né? Conhecem do negócio, mas não estão preparados, são talhados para cuidar do dinheiro, né? Tem aquele ditado que diz, ó, não confunda lucro com apurado. Então, a maioria não consegue fazer essa distinção do que é lucro, no sentido econômico, e do que é apurado, que é fluxo de caixa, né? E muitas vezes ele olha o que tem no caixa e começa a gastar. E não tem ideia do que vem pela frente. A grande maioria, mas a grande maioria, não tem uma visão mínima de gestão de capital de giro, né? E aí Então, faz com Adilson, que... deixa eu só fazer aqui um adendo. Então, assim, então, por essas suas palavras, a primeira coisa que eles têm que fazer é estudar um pouco de gestão financeira, né? Exatamente. Estudar a gestão financeira não tem... E se não conseguir, procurar um profissional que possa lhe orientar, né? Mas, como isso é uma questão delicada, que muitas vezes envolve dinheiro, questões mais íntimas, né? Que muitas vezes tem empresas que ainda operam, de certa forma, não totalmente com a transparência. Então, muitas vezes, você tem empresários que têm receio de chamar alguém, né? Porque muitas vezes a questão financeira é tratada como uma coisa muito fechada, né? E nas minhas aulas eu sempre comparo a estrutura da área financeira de grandes empresas e pequenas empresas, né? Uma grande empresa, sempre a estrutura é voltada para processos e controle, né? Então você tem que ter gente competente, mas os controles é que vão determinar tudo. Numa pequena empresa que não tem controle, o que vai determinar é a confiança, né? Então, é o dono que toma conta do dinheiro, ou muitas vezes ele indica a esposa ou o esposo, a filha, o filho para tomar conta. Não, literalmente, o que a gente vê em pequena empresa é tomar conta do dinheiro e não a gestão do dinheiro, que são coisas completamente diferentes. E muitas vezes, quando eles abrem os olhos, o negócio já está feio demais, né? É muito comum você ver situações onde eles só buscam ajuda num momento extremamente crítico. Eu já fiz consultoria em empresas onde eu cheguei lá e falei para o dono da empresa que a empresa dele estava no processo de metástase, né? Porque já estava muito avançada a deterioração financeira, extremamente endividado e estava difícil recuperar, né? Porque ele relutava em pedir ajuda e principalmente porque não conhecia, né? Eu achava que por conhecer o negócio ia tocar financeiramente, né? Então, isso é uma situação extremamente crítica. Eu sempre digo, peça uma orientação. Não necessariamente você tem que colocar alguém para tomar conta do seu dinheiro, mas vá atrás de ajuda, orientação, vai estudar, saber como funciona, que isso vai lhe ajudar muito, mas muito mesmo. É, são dicas aí bem preciosas mesmo, e é um recorte mesmo, ainda de uma realidade muito corriqueira, principalmente aqui na nossa região, aqui do Nordeste, que ainda tem muitas empresas familiares, onde os donos, né, os proprietários são donos e não empresários, né? Exatamente. Ainda a visão é essa, né? Dentro dessa questão, né, quando a gente fala de finanças, e a gente acaba também resvalando um pouquinho em custo.
muita gente fala assim, diz, mas gestão de custo é para a indústria, é que eu vou ter o custo do produto, né? E a gente sabe que o custo ele está em qualquer tipo de negócio. Mas, assim, na sua visão, como é que uma boa gestão de custo ou uma gestão de custo interfere no processo decisório da empresa? Olha, em primeiro lugar, né, a gente, há muitos anos, desde que eu comecei minha carreira, né, que se fala em gestão de custo, a gestão de custo é importante, é atemporal, né? O custo ele é determinante e o que é fundamental, a organização, a empresa que não conhecer sua estrutura de custo, não conhecer o quanto custa a sua operação, pode ter problemas seríssimos, né? Mais cedo ou mais tarde vai ter problema. Muitas vezes a empresa não tem controle de custo, mas sobrevive porque tem uma margem muito elevada, né? Mas essa margem um dia vai se reduzir por conta da concorrência. E aí chega o momento dele ter que controlar custo, né? Então, custo é estratégico, é fundamental, é obrigação de qualquer empresa controlar os seus custos e, principalmente, saber quanto custa a sua operação. A partir do momento que você sabe quanto custa a operação, seja uma operação industrial, comercial, serviços, né? É muito comum, principalmente na área de serviços, não se saber quanto custa, porque o serviço, às vezes, é mais difícil de você apurar, né? Porque você está tratando com pessoas, às vezes tem ociosidade de tempo. Por não saber quanto efetivamente custa, fica até difícil você precificar, né? Muitas vezes você vai precificar seu produto, seu serviço, com base no mercado, mas você não sabe quanto é o seu custo. A partir do momento que você tem o seu custo correto, bem apurado, e você compara com o seu preço, aí sim você vai ver o nível de rentabilidade, se você vai prosperar ou não, né? Eu já vi vários casos de empresas que formavam preço, né, sem ter uma base de custo adequada. E eu já dei curso para executivos, onde eu vi depoimento de pessoas dizendo que formavam o preço, mas o custo estava errado e terminou quebrando. Porque ele achava que tinha um custo, na realidade o custo dele era mais alto. Então ele tinha uma ilusão de que tinha uma margem, e não tinha margem, né? E como é que ele sobrevivia? Na realidade, essas diferenças que ele não conhecia, ele ia buscar dinheiro no mercado. Aí o custo financeiro foi sufocando, sufocando e terminou quebrando. Então, vi vários casos, dezenas de casos assim. Então, gerir custo é fundamental, né? Não quer dizer que uma gestão de custo é aquela que você tem que ter cortando o custo o tempo todo. Não é isso. Uma gestão de custo é você saber quanto custa a operação, fazer com que ela seja eficiente, que opere bem no menor custo possível, né? Não é rodar no que a gente chama de custo esqueleto. O que é custo esqueleto? É no osso, né? Ou seja, não tem margem para nada. Que qualquer coisa você pode quebrar, né? Mas é você ter um controle adequado de custo, saber quanto custa a operação, quanto custa produzir aquele produto, por quanto eu estou comprando aquela mercadoria, quanto ela está chegando no meu estoque e por quanto ela está saindo. O serviço que eu estou cobrando, né? Quanto custa esse serviço? A minha mão de obra, por exemplo, eu ocupo ela 100%, 80%, 70%, quanto custa a ociosidade? Então, quando eu tenho esse controle da operação, de quanto custa, e outra coisa, é muito importante ter ideia de benchmark, quanto custa e quanto deveria custar, né? Se eu tenho um preço de mercado, digamos, R$10, e eu quero ter uma margem, sei lá, de 10%, então, fazendo a conta para trás, eu vou chegar no custo. Eu comparo, o meu custo real está dentro dessa estrutura que eu estou imaginando? Se sim, tranquilo. E se não for? Aí eu vou ter que trabalhar para que o meu custo ele chegue no que a gente chama de custo meta, né? O que é o custo meta? Qual o custo eu deveria ter para operar bem e crescer, né? Se você não tiver isso, é complicado, né? Mais dia, menos dia, a conta chega. Eu quis iniciar falando aí um pouco de custo, Adilson, porque essa pandemia, né, ela está trazendo para as empresas uma realidade de ter que fazer uma gestão de custo, porque
tudo que as empresas vêm passando, elas precisam se reerguer e precisam voltar a ter resultados. E aí a gente fica aqui numa questão, né, assim, e na sua concepção, nesse momento em que as empresas estão retomando, o que é que elas devem observar para poder se colocar de volta na linha do crescimento, numa retomada, isso quando falo de questões econômicas, financeiras, para que elas possam retomar uma trilha de crescimento com essa realidade que a gente está vendo aí pós-pandemia não, mas pós um primeiro momento de grande parada da economia. Ronaldo, eu vejo esse momento, né, como um momento que é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de uma reflexão, das empresas vão ter que rever seus processos, né? Algumas já estão revendo, né, sua forma de atuar. Forçosamente, elas começaram a enxergar que há outras formas de trabalhar que pode gerar mais produtividade. Então, é um momento que as empresas mais, digamos, mais avançadas, elas já estão se debruçando em buscar mais capacidade de trabalhar, de operar com menores custos. A gente tem essa questão aí que está todo mundo comentando, home office, né? Muitas empresas já decidiram que não vão voltar completamente ao que era antes, né? Vão deixar algumas operações em home office, né? Eu vi casos em São Paulo de empresas que entregaram o prédio todo, né? Então, se mudando para espaços menores, reduzindo o custo, porque descobriram que pode operar de forma diferente, né? Então, essa situação da pandemia obrigou, né, as organizações a repensar o negócio. Alguns, obviamente, não vão ter força para sobreviver, mas aquelas que vão sobreviver, que estão sobrevivendo, estão tirando lição no sentido de buscar uma forma mais eficiente de operar, né? Descobrir, por exemplo, como o seu cliente está se comportando, se aquele comportamento do cliente vai fazer com que ele mude também sua forma de operar, né? Obviamente, buscando nisso uma redução de custos. Que todo mundo está enxergando nessa situação é uma possibilidade de você ter mais produtividade, ou seja, operar mais, fazer mais e melhor com custos menores ou com mesmos custos, né? Então, aí vem a importância também de você ter um controle do custo, né? Mas quanto custa a sua operação? Qual a oportunidade de ganho de produtividade, ganho de margem você tem? Até porque muitas empresas perderam margem, né? Então, essa perda de margem, ela vai ter que vir de algum lugar, né? Se o próprio empresário ele pretende manter a sua margem ou perder o mínimo dessa margem, ele vai ter que buscar diferença em outro lugar. E aí obriga ele a ter uma gestão muito mais eficiente e inteligente dos custos, né? Porque é extremamente necessário. Então, eu diria que nesse momento os custos estão falando mais alto, né? Estão dizendo, olha, eu sou importante e olhem para mim, porque se você não cuidar de mim, você não vai sobreviver. Adilson, a gente já está aqui se aproximando do final, né, dessa nosso bate-papo, extremamente interessante, né? Eu queria te perguntar aqui para concluir, um assunto que eu acho que é bem complementar a tudo isso, né, que é as empresas saberem para onde estão indo. E eu acredito que dentro desse universo que a gente está propondo nessa nossa conversa de hoje, né, que é o universo de finanças, de custos, essa direção ela é bem definida com os orçamentos. Por que a gente precisaria, né, num momento como esse, estar pensando em readequar o orçamento, estar pensando em redefinir o caminho, né, e os destinos que a gente, como empresa, vai ter que chegar, vai ter que alcançar? Fale um pouquinho sobre essa questão do orçamento aí para a gente. Olha, Ronaldo,
O orçamento, né, é uma peça, né, um instrumento extremamente interessante, importante para você enxergar o futuro do curto prazo, né? É uma forma de você planejar suas ações, suas operações, né? E que, infelizmente, ainda não é muito utilizado pelas empresas de médio porte. A grande maioria das empresas de grande porte já utilizam como uma forma até de montar uma estratégia de operação. Então, o orçamento ele tem uma importância fundamental, porque ele consegue me dar a visão do que vai acontecer no futuro, né? E outra coisa, ele tem também uma contribuição de fazer com que todos os atores da empresa possam atuar juntos, né? E chamar a responsabilidade para todo mundo. Então, a área comercial vai ter que se comprometer com faturamento, preço, volume. A área de operações vai ter que se comprometer que atender o comercial com o melhor produto, com o menor custo possível, né? Então, se tiver logística, a logística também tem que se comprometer a fazer as entregas o mais rápido possível, com o menor custo possível. Então, o orçamento consegue juntar tudo isso, né, e verificar, para fazer tudo isso, temos recursos ou vamos precisar captar recursos fora? As despesas e os custos que os nossos, digamos, parceiros, os colaboradores internos, estão dizendo que vão ter, está compatível com o que realmente deve ser, né? Tudo isso que a gente está pensando vai gerar a margem que deve ter? O presidente da empresa, os diretores concordam com isso? Então, quando você traz essa visão que o orçamento proporciona, você gera um debate extremamente rico dentro da empresa no sentido de atingir o objetivo comum, né? Se eu digo que eu quero um EBITDA de X%, todo mundo vai ter que colaborar para esse EBITDA, né? Mas eu vou ver isso através de quê? É o orçamento que vai me dar essa visão, né? E aí vem o profissional de finanças e custos e controladoria, junta tudo isso, né? Porque é o profissional que tem a competência de juntar tudo isso, transformar tudo isso em informação extremamente relevante para se tomar decisão, né? Então, olha, todas as ações que estão sendo demandadas, se realmente forem executadas, vamos chegar a esse resultado. E aí você faz essa trilha, né? O caminho que tem que ser percorrido, se o caminho for percorrido corretamente, vamos ter esse resultado. Mas também ele serve, né, como norte para você atingir os objetivos finais da organização, né? É uma peça extremamente relevante, muitas vezes incompreendida e muitas vezes não levada a sério dentro das organizações. Acho que precisa ser muito bem olhada porque é de importância ímpar. Bem, Adilson, era isso aqui, né, a nossa proposta de levar um pouquinho mais de discussões sobre algumas áreas da gestão para os empresários, né, para os profissionais aqui da nossa região. Fico muito feliz de você ter contribuído aí, cedido um pouquinho do seu tempo conosco aqui. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Nada, Ronaldo, eu que agradeço essa oportunidade, né? Sempre bom a gente estar discutindo questões relevantes, né? E é o nosso papel também estar discutindo, contribuindo, né? Principalmente eu, como professor, né, tenho uma obrigação maior ainda de estar ajudando a disseminar conhecimento, né? E ajudando aqueles também que precisam nesse sentido. Eu sei que você é uma pessoa que não precisa dessas informações, né? Já tem competência suficiente, mas é sempre bom a gente estar discutindo, até porque gera também uma certa reflexão, né? Até para quem é mais experiente, você muitas vezes para refletir sobre determinadas coisas, em determinado momento. Mas isso é fundamental, né? E você está de parabéns por proporcionar esse momento, esse espaço que é extremamente relevante. Ok, Adilson. Obrigado. Até mais.